Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui, porque hoje nós vamos falar sobre um diagnóstico bem complexo, tá? Nós estamos aqui com uma raridade, é um Alfa Romeo JTS 2.0, 16 válvulas. E detalhe, esse carro não tem informação técnica nenhuma, não tem literatura, não tem diagrama e o pior, não existe peça aqui no Brasil. Tudo que a gente precisou aí foi preciso importar de fora e um carro que veio com defeito colocado. Então eu vou mostrar para vocês aqui quais foram os procedimentos que nós fizemos nesse carro para poder chegar aí na resolução desse defeito. Então vamos aqui por parte, tá? Esse carro, ele chegou para mim com isso aqui, ó. Deixei até separado aqui. A gente já vai entregar o veículo para o cliente, tá? Mas a gente vai pegar por partes aqui, ó. Vamos lá. O veículo veio trocado para mim, ó. Bomba de baixa. Duas centrais eletrônicas. Essa é a central original, né? Segundo o dono aí, essa central ela já dá muito problema já crônico. Então essa central aqui com BO e mais aquela outra central lá também. Então a gente tem duas centrais hoje que funcionam. Por quê? Porque o defeito não era central eletrônica, tá? Então essa central aqui tem BO e aquela outra central que já está lá no veículo também funcionando, que foi codificado para ela, também está funcionando, tá? Então, olha o BO. Outro problema colocado, tá? Bomba de alta. Colocaram uma bomba de alta ali que não funciona. Não tem pressurização nenhuma. Então, o carro veio muito ruim mesmo. Então, bomba de alta também danificada. Vamos olhar nos itens. Miolo de chave veio também nesse padrão, cortado aqui na antena. Então, muito bagunçado. Pensa num negócio que foi chato aqui de resolver. E depois eu vou falar por último ali as duas peças que nós precisamos trocar. Mas vamos lá. Aqui, ó, nós temos pelo relato do cliente, ó. O que o cliente me relatou na hora que ele solicitou um diagnóstico para mim? Ele relatou que esse carro não estava andando, né, na rodovia normalmente. Vou pegar o multímetro aqui. Estava andando na rodovia normalmente. E o carro simplesmente apagou. Apagou, perdeu força ali e não teve mais contato nenhum. Então, primeira coisa que eu fiz depois que chegou aqui para mim, eu percebi que o meu scanner não marcava RPM. Como faz bastante tempo que esse carro está aqui, eu não tenho mais os vídeos salvos lá do começo. Mas eu vou relatar para vocês aí o passo a passo que a gente fez. Então eu entrei com o osciloscópio na época, fiz o passo a passo, peguei o sinal, o sensor indutivo, não tinha sinal. Não tinha sinal de rotação, não tinha centelha, o carro não pegava nem o display, não acontecia nada. Então, beleza. A gente veio aqui, ó, pegamos o multímetro, entramos com o osciloscópio primeiro, o osciloscópio mostrou que o sinal de sensor de rotação estava ruim, não estava funcionando bem. Então a gente vem, ó, com o multímetro, afere o multímetro e vamos medir aqui o valor de resistência aí, então, do nosso sensor de rotação, ó. Aqui com uma mão só um pouco chato de fazer o teste, mas aqui eu vou fazer o possível aqui para mostrar para vocês, ó. Ó, como vocês podem ver, está bem conectado lá dentro, ó. Lá o pluguezinho, né? E nós não temos resistência nenhuma. Está morta a resistência aqui desse sensor de rotação. Então, pelo que o cliente me relatou, o grande principal defeito desse carro aqui pode ter sido só o sensor de rotação. Só que qual que foi o grande BO? Veio com defeitos colocados para mim. Porque como o pessoal começou esse negócio de pôr peça para ver, aí começou a colocar coisas que não existiam no carro. Como, por um exemplo, esse sensor aqui, ó. Esse sensor aqui, eu nem sei de qual carro é um sensor Bosch. Foi colocado nesse veículo e quando colocaram esse sensor, matava o sensor de fase, tá? E quando matava o sensor de fase, nós não tínhamos pulso na ignição. Então, qual foi o primeiro diagnóstico que eu vi? 2. O carro não tinha imobilizador casado com a central. Outro defeito,
sensor de rotação queimado. Resolvemos esse primeiro defeito, em torno aí de 6 meses até chegar o sensor que a gente importou da Itália, montar bonitinho. Não ficou legal, ainda permanecia sem centelha, mas o primeiro passo era o sensor de rotação. Então, entrei em contato ali com o rapaz que faz conserto central para a gente, trabalhei muito em cima desse carro, fio por fio, não tem literatura técnica de nada, né? Então vocês podem vir aqui no motor aqui, ó. Esse sensor de reio, ele é instalado bem aqui, ó. E quando eu desplugava o sensor, voltava para mim o sensor de fase. E engraçado, esse carro ele gera erro do sensor de fase, tem sensor de fase, mas vocês podem olhar no motor, ó, vocês não conseguem enxergar o motor, o sensor de fase. Então foi muito difícil. Por quê? Porque é um carro que não tem informação de nada. Beleza. Então, conseguimos fazer o procedimento, encontrei o defeito. Nós temos um defeito colocado aqui, ó, que era o principal causador desse carro não centelhar mais. E por último, deu centelha, funcionou tudo bonitinho. Os bicos injetor trancado. Então, 4 bico injetor novo também. Então aqui nesse carro, a gente tinha defeito colocado de bomba de alta, nós tínhamos defeito colocado de sensor de pressão de reio e nós tínhamos aí defeito depois, por último, nos bicos injetor. Ficou muito tempo aí parado o carro e ele não entrava mais em funcionamento. E agora aqui, ó, faz favor aqui nos códigos de falha, nós temos 2 defeitos, né? A válvula anti-evaporação ali, que é a purga de canister, né? E também o debímetro e a pressão de combustível. Então a gente está com defeito no MAF desse carro, porque foi injetado muito splay aqui nesse carro para ele poder entrar em funcionamento. E a pressão de combustível ainda está ruim. Só que já passei para o cliente. O que a gente tem que fazer aqui para finalizar, né? Ele já aprovou tudo que tinha sido feito nesse carro e fomos contratados aí, né? Para poder resolver a solução aí do carro poder pegar, né? Então aqui, ó, como vocês podem ver, a gente tem, ó, o teste de ignição, ó. Fiz o teste de ignição dele. Vamos fazer a análise aqui para vocês verem que bacana, ó. Vai utilizar aqui o MT Pro para fazer o diagnóstico, né? Que eu tinha salvo aqui na época o teste tudo em cima dele. E aqui a gente vai conseguir avaliar as ignições simultaneamente. Só está finalizando aí a parte de análise para a gente poder ajustar aqui certinho. E a gente já vem mostrando para vocês, né, o que eu quero mostrar aqui nesse vídeo, né, o procedimento. Então foi testada a alimentação do sensor, o sensor estava matando sinal, foi testado o sensor de rotação, sensor queimado. Né? Foi um diagnóstico aqui bem interessante, se não um dos mais complexos que eu fiz até hoje, tá? Então assim, me tomou bastante tempo mesmo esse sistema aqui. Mas aqui, ó, a gente pode ver em tempo real, ó, todos os sistemas de ignição depois, ó, funcionando, após eu ter tirado lá o sensor de fase que estava matando o sinal, né? E aqui a gente também tem um outro teste, ó. Vou pausar aqui o sinal, mostrar para vocês que bacana essa imagem. Vamos abrir um arquivo aqui, ó. Opa, não é esse não. Arquivo. Maximizar a tela. Arquivo. Abrir um arquivo novo. E vamos ver se é esse aqui, ó. Osciloscópio. Aqui, ó. Fase e rotação. A gente vai vir aqui em equilíbrio de cilindro. Vamos mostrar aqui para vocês a análise, que bacana. Ele já vai fazer a análise, tá? Essa contribuição de cilindro aqui é um teste que a gente consegue fazer, teste de sincronismo de motor, sistema de ignição, qual cilindro está contribuindo mais ou menos, e ainda saber, né, se o nosso motor tem uma saúde ali, se ele tem defeito de compressão ou não, né? Então aqui a gente fez toda a parte do script, ó. Compressão de cilindro, né, um motor que tem uso, então tá até dentro aqui dos parâmetros. E aqui, ó, se a gente fechar aqui e pegar a parte de contribuição, ó, a gente enxerga aí que ficou mais próximo possível, tá?
Esse carro ele tem um BO, por quê? Porque esse carro aqui ele tá com velas que não são dele. Eu tive que colocar um jogo de vela aqui para poder funcionar, tava horrível. E como a gente não encontra nada desse carro aqui no Brasil, ficou muito difícil aí pra gente. Mas vamos lá para o que interessa, né? Pereira vai trazer aqui pra gente agora. Câmera. Vamos ver se funciona. Então aqui, ó, o ronco da nave, né? A gente vai por aqui e vamos ver se ele funciona então, né? Bomba de combustível já acionou. Sistema tudo bonitinho, vai ter luz de injeção ali porque o MAF tá ruim, sensor de pressão ainda tá ruim, mas, né, como eu disse, o desafio aqui era funcionar o motor. Tá aí, ó, funcionando bonitinho como tem que ser. E uma coisa que me chamou bastante atenção desse carro, né? Ó que bacana o giro dele, ó. Ó que bacana o giro dele. Então o motorzão aí tá funcionando. Deixa eu desligar o carro aqui pra gente poder finalizar o vídeo, né? Então é isso, galera, né? O que eu vim passar de recado para vocês aí foi um resumo aí de um trabalho muito extenso, um carro que me tomou bastante tempo. Como eu disse, eu acredito que um dos maiores desafios que eu peguei até hoje. Por quê? Porque não tinha informação técnica de nada. Então aqui foi na raça, né? Conhecimento, testando fiação, chicote elétrico e eliminando aí por etapa, como a gente sempre passa para o pessoal. O segredo do diagnóstico é fazer o procedimento. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para todas as notificações, pois dessa forma o YouTube vai entender que o conteúdo é bom e vai estar entregando para o maior número de pessoas possível. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.